Prezados amigos da internet, queridos e parceiros aí, amigos divulgadores da empresa Telex Free, Impactos Telex Free no caso do Brasil. Mais uma vez, sexta-feira, hoje, dia 24 de julho de 2015, 20 horas, e a TV Castilho, Carlos Castilho, melhor dizendo, já está no ar para nós compartilharmos informações, acontecimentos também na rede mundial de computadores, a respeito dos fatos ou notícias que envolvem a nossa empresa Telex Free. Muito bem, como todos já sabem, o tema de hoje, né, coloquei isso num breve relato a respeito da pauta de hoje na TV. Eu falarei sobre algumas notícias que têm veiculado com alguma força na internet sobre um suposto, melhor seria dizer, um suposto pronunciamento em que a juíza Thaís iria fazer agora, no próximo dia 29, não é, 29 de julho, qual seja, próxima quarta-feira. Olhando aqui o calendário, verifica-se que seria quarta-feira que vem. E isso tem impulsionado, digamos assim, expectativas, né? As pessoas têm procurado, perguntado, que supostamente um departamento de comunicação da Justiça do Acre teria mencionado a respeito disso. Pois bem, eu dei uma vasculhada na internet, até porque fiz para desencargo de consciência, para ser muito honesto, porque, em verdade, normalmente isso não acontece, não existe isso de se programar um pronunciamento a respeito de um caso que sequer foi sentenciado, não é? O que existe aí foi términos de alguns prazos, enfim, já há algum tempo, e estamos aí na expectativa, aguardando o pronunciamento da juíza, melhor dizendo, mas o pronunciamento de maneira oficial, não é? Oficial no sentido, todo pronunciamento que ela o fizesse, digamos, envolvida dentro do contexto, dentro da estrutura jurídica ou judicial, por assim dizer, né, envolvida com a instituição jurídica, no caso o tribunal, sempre é oficial, evidente. Mas eu estou querendo dizer no sentido de ela sentenciar a empresa. Então, eu não vejo o menor sentido, por assim dizer, de a juíza vir a público, até porque, a meu juízo, seria de irregular ela estabelecer qualquer tipo de posicionamento a respeito do que quer que seja em relação ao caso. Vejam, a instrução processual já foi dada por encerrada, nada mais entra no processo, a não ser que ela entenda, pode-se tentar, mas eu acredito que não, a não ser que ela entenda ou entendam ser absolutamente necessário. Mas entendo que agora, até porque já deu prazo para as alegações finais, não tem como. Então agora só resta nós aguardarmos o sentenciamento, o julgamento em primeira instância, em decisão monocrática. Porque o mono, de uma só pessoa, não é uma decisão colegiada, é uma decisão de uma única pessoa, de uma única jurista, né? A juíza é uma jurista, evidentemente, né? Ela vai dar a sua sentença, o seu parecer, né, que tem força de sentença, para definir os rumos aí dessa causa, dessa demanda, o que for. Mas, vale dizer, seja qual for, favorável contra a empresa, favorável sob o ponto de vista do Ministério Público, contra o Ministério Público, seja qual for, não importa qual a decisão que ela tome, qual os rumos que ela defina para isso, ainda assim, estamos em decisão monocrática. Temos uma longa jornada em instâncias e esferas jurisdicionais superiores. Então, temos aí muita água para passar embaixo dessa ponte, e vamos ter que ter muita paciência. Então, nada será definitivo. Já me adianto nisso, porque muitos acham, e vejo, estou repetindo isso por várias vezes, em várias transmissões tenho falado a respeito, insistem em dizer na internet, em vários blogs, que não tem absolutamente nenhum tipo de referência
credibilidade do ponto de vista jurisdicional, de fonte de informações. Às vezes vem uma linha, eu conheço alguém que trabalha no Ministério, lá no Tribunal do Acre, mas nem mesmo esse tem a prerrogativa de adivinhar o que vai na cabeça da juíza, o que ela vai decidir, o que não vai. Então, tem muita bobagem aí rolando pela internet, tá? Então, qualquer que seja aí a manifestação desses blogs, pouco importa, porque não traz nenhum tipo de comprovação, nenhum tipo de critério lógico, jurídico, que faça sentido. Então, ainda estamos numa fase muito primária, né, muito primária. E as pessoas insistem, agora voltando ao tema, e eu tenho repetido por várias vezes, aqui nas minhas transmissões, de que temos uma longa jornada pela frente. Não será essa decisão, seja qual for, não podemos baixar a guarda nem após a decisão. Claro que se for favorável, nós vamos comemorar, é evidente, mas, mesmo assim, não se pode baixar a guarda, não se pode relaxar, não é? Por se for uma vitória, digamos, nessa batalha, temos uma guerra pela frente, assim como se houver uma derrota também, que é possível, e eu, particularmente, acho que está tudo meio que já direcionado nesse sentido, apesar dos absurdos que temos vistos, enfim, né? Mas eu acredito que também temos que ficar, digamos assim, não vou dizer, a palavra não seria essa, mas temos que ficar ainda persistentes, ainda que impinjam a todos nós uma derrota, o que eu acho que é bem factível nessa fase, não é? Eu creio que nós precisamos levantar a cabeça e seguir lutando. E é assim. Então, eu já estou preparado para isso também. Aliás, estou mais preparado para uma sentença não favorável do que para uma favorável, particularmente falando. Ah, Castilho, você é pessimista? Não. De maneira nenhuma. É uma visão, uma experiência profissional, de vida, e algumas experiências particulares nessa área, as coisas que a gente acaba, né, quem convive nisso, ficam sabendo de coisas absurdas que acontecem por trás desse mundo encantado que muitos defendem, né, como se fossem regidos à justiça por uma imparcialidade, absoluta isenção. Não é. Não nesses casos. Claro que existem casos que o juiz tem uma convicção e que ele vai... Não nesse. E em muitos casos. Não é? E essa é a realidade, e isso é natural. Porque as pessoas, inclusive os juízes, né, os juristas de qualquer esfera, eles vivem e vivenciam dentro de uma sociedade, dentro de um círculo de pessoas, e todos nós, absolutamente todos nós, sem exceção, estamos sujeitos a essas influências, estamos sujeitos a essas posturas dessas pessoas que vêm, nos bombardeiam, vamos chamar assim, com seus argumentos no dia a dia, e vocês acham que isso não acontece no Acre? Aliás, lá mais ainda existe uma questão diferente, não é? Todos nós sabemos. E não estou falando aqui de teoria de conspiração, não. Ao contrário de que alguns possam imaginar, então a culpa é do PT, então a culpa... Não tem nada a ver com isso, não. Em absoluto, não é fulano Beltrano, mas é todo um círculo de situações, um círculo situacional, vamos dizer assim, em que existem influências, infelizmente para nós, que não são favoráveis, não é? O senso comum, basta andar um pouco pela internet e você vai entender, você que me assiste vai entender o que digo. E esses cenários, eles estão aí. Agora vamos torcer para que se faça o julgamento correto, vamos tentar, vamos ver. Vai ter uma sentença daquelas bem... E eu só lamento, a única coisa que eu só lamento, que convenientemente, do nada, resolveram lá se aplicar lá a resolução 121, se não me falha a memória, do CNJ, né, o segredo de justiça. Agora a gente não tem acesso a mais nada. Vamos aguardar, tomara, né, que eles, de alguma forma, publiquem ou permitam, não sei como, ou alguém da empresa, talvez, não é, a hora que sair essa sentença, que permita que nós tenhamos acesso à sua íntegra, eu espero ter, essa sentença final de primeiro grau,
Não é final do processo, mas final naquela instância, não é? E aí podemos analisar quais serão os argumentos maravilhosos, e terão, olha, terão, vocês podem acreditar, é uma coisa impressionante, vocês não acreditariam das coisas que a gente vê por aí, né? Depois que a gente observa que, outro dia estava navegando pela internet e vi um advogado que, para provar que juiz não lê processo, e é verdade, felizmente, a maioria não lê mesmo, ele colocou uma receita, acho que de pamonha, dentro de um processo, não aconteceu nada. Eu já falei disso, acho que foi um ano atrás. Outro dia eu, novamente, aspas, trombei com essa publicação e me recordei do ano passado e que eu falei sobre isso, e é fato, né? O juiz não lê processo. Muitas vezes nós vemos, pela nossa experiência em nosso escritório, quantas vezes o juiz publica para juntar determinado documento e a nossa manifestação é meritíssimo, está na página XY, está lá na página 32 do documento que você está pedindo. Pelo amor de Deus, já foi juntado lá atrás. É assim mesmo. Isso quando é o juiz que olha, porque na grande maioria das vezes quem faz aí são os diretores de cartório, né? Eles são os caras, aí o juiz só vai assinando atrás. É assim, é o sistema, gente. Não é que está errado, está certo, eu não estou criticando. O sistema é esse. Se alguém me conteste. Essa é a realidade dentro dos cartórios. Está melhor, hoje é informatizado, está mais ágil, né? Não sei, faz tempo que não vou lá no João Mendes, né, que é o cartório Fórum Central de São Paulo, né, na capital. O que é aquilo, gente? Terrível. Meu pai do céu. Me recordo dos tempos de Justiça Federal na Paulista, que tinha processos até no teto pendurado, processos perdidos. Já tive execução trabalhista, de processo trabalhista, que o processo simplesmente desapareceu por 2 anos. 2 anos lá, esperando, né, e se manifesta cobrando. Aí um belo dia acharam o processo caído atrás de um armário que derrubaram. Essa é a qualidade, meu rei. Essa é a qualidade, isso é fato. Claro que hoje talvez esteja menos pior, quem sabe, mas existem locais aí que a coisa... Esse é o verdadeiro cenário. Então, meus amigos, em relação, vamos retomar aqui o tema central, essa suposta manifestação desse suposto departamento de comunicação da Justiça do Acre, do tribunal, que a juíza Thaís iria falar, se pronunciar, não procede. Não tem o menor sentido lógico. Tem gente que fica se promovendo em cima disso para conseguir cliques no AdSense. Então não percam seu tempo, que a hora que você entrar na página do cara vai aparecer uma janela que você tem que clicar nela para poder ler a notícia, e é uma notícia falaciosa. Tem gente que publica isso, né, e para se isentar, olha como eles são espertos, para se isentar de responsabilidade, bota uma determinada fonte lá. Que fonte é essa? É alguém que publicou no Face, que pegou em outro lugar. Aí você vai atrás, é um jogando para o outro, e no fim você não sabe quem começa tudo isso. Então, são pessoas de má fé, realmente, que fazem isso. Fakes, trolls, enfim, eles fazem mesmo para tirar uma onda. E um monte de divulgador compra essas ideias, esses conceitos, esqueçam isso. Não percam tempo. Se a publicação, já que é do, né, aspas, do Departamento de Comunicação do Tribunal do Acre, eu desconheço esse departamento em tribunal, enfim, pode ter, eu desconheço. Não para esse tipo de manifestação, né? Se já quer para publicar na página do tribunal, se existe, vai lá, entra na página do tribunal e vê se tem alguma coisa, alguma referência. Simples assim, porque se tiver, estará lá, né? Então não acreditem, né, desses blogspots da vida, sem origem, sem fonte, sem credibilidade, e eles querem apenas ganhar cliques para fazer renda no AdSense. Simples assim. Então, portanto, eu prefiro, reitero e afirmo, eu prefiro recusar 10 verdades do que aceitar uma única mentira. Portanto, que não nos isenta de falhas. Não estou dizendo isso. Apenas estou dizendo que, quando vem algo, uma informação, em que não tem procedência, por mais verdadeira que ela se revele no futuro, no momento em que ela é divulgada, se ela não tem base
de informação que se possa acreditar na sua fonte, que tenha crédito de fato, eu me recuso a acreditar. Duvido e venho e falo que não é, e não é mesmo. Essa daí é nada a ver. O problema é que criam falsas expectativas. E aí, pessoal, também estou exagerando, aí me vem um ou outro, pô, Cacilhio, você não acredita em nada, que pessimismo é esse? Se você, meu amigo, minha amiga, acredita e precisa disso para se sentir melhor, faça você a publicação, coloca lá, Telex Free já foi liberada, faz o que você quiser, e joga na internet aí. É esse o caminho? Repito, nós não precisamos estar motivados no sentido de com notícias que não procedem, que são ilusórias. Nós precisamos estar motivados no sentido de entendermos que isso não é justo com a empresa, que não faz sentido, porque conhecemos nós, divulgadores, os bem informados, evidentemente, não são todos, que conhecem a real natureza do modelo econômico do que é Telex Free, não é? Que não é a grande maioria da empresa, infelizmente eu gostaria de poder falar diferente, mas isso é fato, eu já constatei isso N vezes, né, pessoas assim, expoentes na empresa, e quando eu digo expoentes, divulgadores conhecidíssimos, que numa fala você entende que o cara não sabe nem do que ele estava falando, isso também foi, né, fazendo meia-culpa, foi um dos grandes problemas da empresa, né, chegar nesse ponto, infelizmente, é real, nós não podemos fechar os olhos a esse fato, não é? Precisamos ficar atentos a isso e entendermos que essas lições precisam ser tiradas. Por isso que quando eu trabalho com outra empresa, a minha preocupação primária é transmitir a realidade do que se trata o empreendimento ou a empresa que você hoje representa. E é assim que eu ajo. Não ter a visão de cadastrador, apenas entra aí tal, com aqueles argumentos e aquelas formas de divulgação absurdamente, não é? Falaciosas, que não retratam o que é e o que representa esse empreendimento Telex Free. No caso do Brasil, impactos, pois bem. Então, nesse sentido, a verdade precisa ser admitida que houve essa falha, infelizmente, não é? Mas, mais do que nos animarmos com notícias falsas, precisamos ter a coragem para o enfrentamento, entendendo o que é Telex Free e não admitindo que eles façam da forma como eles estão fazendo. Nem preciso falar muito, delongar nesse assunto, temos uma perícia maravilhosa aí, né? Então, acho que a maioria entende do que falo. Claro, existe uma minoria, os que são contra, os adversários, né, que eles acham aquela perícia, assim, maravilhosa, perfeita, uma grande empresa, uma empresa escorreita, como um jurista me disse, não é? E ela é afundada em denúncias pelo mundo sobre falcatruas contábeis, né, que cometeu. Aqui não é como as pedaladas fiscais. Quando você pergunta para quem é da base governista, imagina, aí eles justificam, né, aí tem toda a motivação no sentido positivo, está dentro da lei, não houve, né, aí quando você olha a realidade, você pega o Augusto Neres, por exemplo, que é o ministro do TCU, ele não goza dessa opinião, não é o que ele acha, as atitudes do governo, ele deu direito à ampla defesa, né, para depois ninguém dizer que ele foi déspota, não é? Ele deu direito à ampla defesa, entregaram lá um relatório de 1000 páginas, como todos vocês sabem, a justificativa da Advocacia Geral da União, a cara do advogado, explicando e tentando, meu pai do céu, para esse país realmente às vezes ele é uma piada, sabe? É uma piada, não é à toa que os caras lá fora riem da nossa cara. Eu não tenho vergonha de ser brasileiro, eu tenho vergonha da classe política que a gente tem. E isso não tem nada a ver com partido nem cor. Todos eles. Essa geração é nojenta de políticos. Né? Essa geração pós-ditadura, que tinha de tudo para fazer a coisa acontecer de maneira positiva, e é uma bobagem atrás da outra. Claro, muitas coisas positivas, né? Senão, onde estaríamos nessa inflação ainda fosse a 80% ao mês, como era no passado?
mais de 1000% ao ano, imagina, né, como é que seria voltar o overnight, aquelas coisas todas, né, sou das antigas ainda. Então, claro que coisas positivas foram feitas, mas não justifica rouba, mas faz. Essa frase para mim não faz sentido. Então, nesse sentido, agora retomando, nós vamos ter que ter a paciência, acreditar no sistema, tentar conviver com ele e lutar, sem falsas ilusões e sem falsas perspectivas, para não baixarmos a guarda e não permitir que os sistemas nos atropelem de maneira gratuita, não é? Porque se estivermos com fumaça nos olhos, numa ilusão de que está tudo bem, que já somos vitoriosos, ainda que seja favorável em primeira instância, claro que seria extremamente positivo se isso acontecesse, óbvio, mas vamos comemorar, mas não baixar a guarda, porque tem a segunda, ainda tem STJ, tem STF, e olha, eu já vi ações, eu estou falando, de convivência em nosso escritório, em que revertemos na última instância, por exemplo, no caso da trabalhista, não é, nós conseguimos já reverter questões no TST, questões já no STF, nós temos algumas questões aqui que bateram a porta de Brasília no STF, e conseguimos reverter nesse último suspiro, vamos chamar assim. Então, não pode se baixar a guarda de jeito nenhum. Ainda que tenha, ó, imagina o cenário, primeira instância favorável, segunda favorável, lá o colegiado, né, dos desembargadores, aí vai para o pleno, aí favorável por alguns recursos, aí invocam lá o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, favorável de novo, e vai para o STF, vigia, porque no STF a gente já sabe que o ninho lá é um pouco diferente. O viés do STF, como guardião da Constituição, o viés dele é eminentemente político. E quando a gente fala em direito, tudo é interpretação. É por isso que existem duas partes, que existem duas visões, e uma figura central chamada juiz, desembargador, ministro, o que for, que está ali para arbitrar. Daí o nome é juiz. Não é? Então ele vai arbitrar, baseado em preceitos legais, que também é uma visão dele. Então, vejam vocês a complexidade, sob o ponto de vista jurídico, né, de nós avaliarmos ou termos a certeza de um resultado. Não se pode baixar a guarda, acreditem. Uma formalidade processual que se deixa passar num exato momento, um prazo perdido, uma custa que se esquece de recolher, em que o processo pode ser julgado deserto, aquele recurso, e aí você perdeu o prazo também concomitantemente, gente, aí é um estrago danado, aí não tem como reverter. Então, a coisa julgada para você reverter, mesmo nas ações rescisórias, só se tiver um fato novo, gente, o negócio é complicado. É muito complexo. Então, é muita filigrana no meio de tudo isso, sabe? Detalhes. Por isso que os advogados são preparados para isso e não perderem, mas as falhas acontecem. Então, por isso que eu insisto, essa fumaça, né, que às vezes jogam na internet de otimismo, é disso que falo. Então, falo isso, meu amigo, minha amiga divulgadora, justamente para que vocês não se frustrem. Fiquem felizes, se aquela notícia lhe fizer bem, sem problema, nada contra. Nada contra motivação, nada contra felicidade. Eu não posso embarcar nessa, porque para mim não dá, até por questões óbvias. Não é? Minha visão vai além, às vezes, dessa notícia, pelo contrário, eu nem embarco nessas notícias. Elas chegam a mim, não é? Mas precisamos ficar atentos. Não é? Vá, mas não se frustrem. Como tenho um amigo de internet, que ele insistia que no dia 15 de maio o back-office já estaria lá disponível, com os bônus que ficaram lá. E o cara ficou bravo comigo na internet, dizendo que você vai ver, ainda disse para mim, você vai ver, você não sabe de nada. Ainda disse que eu não sabia de nada. Tá bom. Hoje é dia
24/7, pois é, estou esperando o BO aí liberar, até hoje. Pois é, entendeu? Então, é nesse sentido, nada contra. Aquele momento foi ótimo e tal, mas ainda disse a ele, se prepara para o dia 16, pelo menos. Acredita até o dia 15. Mas no dia 16, esteja preparado para a bomba que virá. A notícia negativa de que não vai acontecer. Então é isso. Hoje estamos aí aguardando esse sentenciamento, né? Hoje não há nenhuma publicação conhecida, o site permanece com aquele segredo de justiça todo. Aliás, vamos ver se teve alguma coisa que... Deixa eu entrar aqui no TJC, só para termos a ideia, só para... nós temos a ideia aí desse algo de diferente possa ter se movimentado, não é? Ok, vejamos, peticionamento eletrônico, ok, vejamos programas sociais, licitações, eu vejo isso dessas coisas de licitações, só rindo. Juizados especiais, relatórios e estatísticas. Licitação no Brasil realmente é uma piada, mas ok, vamos lá. E precisa ter, viu, gente? Não sou contra, não. Precisa ter. Mas tem quem mande nelas. Pode ter. A certeza. Ok. Uhum. Ah, por isso que nunca vai. Tem um espaço aqui. Não, não é. Já vou aqui. Estou ok aqui. Vocês estão só vendo eu olhando o computador. Né? 0800 3444 2013. O número impregnou na minha cabeça. Vamos lá. Pedido de juntada de documentos no dia 28/6/2013. Aqui está de trás para frente. Gente, você vê? Eu não consigo ver mais nada. Eu clico no número do processo, tem que ter senha. Como diriam lá no sul, bah! Vejamos lá aqui no final. Não dá para ver mais nada. Pedido de habilitação, dia 17/7/2015. É isso. Nada. Nada. Não, aqui então, onde eu estou vendo aqui, realmente não dá para ver nada. Não dá para ver os andamentos do processo, eles não deixam mais ver. Então, aparece ali dia 17/7, um pedido de habilitação. São pessoas tentando entrar nos autos aí para poder, enfim, fazer parte, litisconsorte ativo, passivo, que é apitar dentro do processo, pedir crédito, né? Habilitar crédito, enfim. Então é isso. Quero agradecer a todos, não é? Estamos aí numa fase bem morna, né? Quando sair essa sentença, vamos aguardar, eu espero, se alguém conseguir aí, já sabe, me passe, se eu conseguir de alguma forma, a sentença, quero lê-la na íntegra, para poder avaliar, né, os pontos de vista que a juíza vai explanar, né, e não estou conformado com condenação nenhuma, não, jamais me conformarei, mas eu gostaria muito de acreditar que a juíza poderia ter uma visão isenta, sob o ponto de vista jurídico mas eu não acho que ela vai ter essa coragem, não, porque aí teria que ter muita coragem, ir contra o senso comum, contra o próprio sistema, e o senso comum que eu digo, de juristas aí, irritados com a empresa, que tem, inclusive, coisas pessoais em jogo. Já falei disso na outra transmissão, não vou insistir com isso, não. Digamos, na última transmissão, falei a respeito um pouco disso. Então, agradeço a todos. Vamos aguardar pacientemente, não nos resta outra alternativa a não ser essa. Semana que vem, talvez, eu tenha que fazer a TV 1 hora mais tarde, porque eu vou estar em São Paulo, né, já me antecipando, estarei em outro estado, e vou tentar, de todas as formas, ter condições de fazer a transmissão da TV Carlos Castilho de outro local, né, estarei lá no Nordeste, e espero de lá ter condições técnicas, né, sinal de internet, tudo, eu vou me preparar da minha parte, né, mas vou tentar de lá fazer a transmissão para vocês e compartilhar possíveis
nuances, notícias, enfim, qualquer coisa que aconteça aí, no caso da Lex Free, para que nós possamos falar a respeito. Então, eu desejo um ótimo final de semana a todos, uma ótima semana seguinte aí, para que todos... Deixa eu dar uma olhadinha no site americano, vamos ver se alguma coisa aconteceu. Vamos lá. Também não, nada. Última movimentação é aquele dinheiro que o Steven Bidar, né, pediu e recebeu para ter aí o pagamento, a compensação e o ressarcimento de despesas da Mesurol Financial Consulting. Muito bom. E também para a Murphy & King Professional Corporation. Olha que interessante, né? Então, que é a compensação e o ressarcimento de despesas que foi feito, mais de 3 milhões de dólares, que a Mesurol, que é a empresa que o Steven Bidar trabalha, que está como curador lá nos Estados Unidos, do processo de tentativa de reestruturação da empresa, em que eles estão tentando, de todas as formas, levar para o capítulo Chapter 7, ou o capítulo 7 das leis americanas, que é a liquidação e a decretação da falência da empresa lá nos Estados Unidos. Tá? Então, 12/6 foi a última movimentação e nada mais aconteceu. Desejo a todos, novamente, uma boa noite, um ótimo final de semana, e boa semana que vem para todos vocês, e até a próxima transmissão, se Deus permitir. Até mais.